Fala pessoal, bem-vindos aqui pro canal Lucro Lúdico. Descobri um negócio muito legal, um jeito de ficar muito rico com bolsa de valores, com dividendos, e vem de um cara brasileiro. É um livro brasileiro que é melhor que qualquer curso de investimento que tem por aí. Vamos ver isso junto? Galera, claro que eu tô brincando um pouco aqui, tá? Não é bem assim, não é? Já falei aqui para vocês, não tem esse negócio de descobrir o segredo, vou ficar milionário em bolsa de valores do dia para noite, ainda mais com dividendos, tá? É brincadeira esse negócio. Mas tem um fundo de verdade que é o seguinte, é um livro legal e é de um cara brasileiro. É um cara que revolucionou um pouco essa questão de investimentos e dividendos aqui na bolsa brasileira. Ele chama Décio Bazin. E a gente vai falar um pouco do livro dele aqui com vocês, vamos entender essa metodologia. Tem gente grande aí que usa uma metodologia muito parecida, se inspirou nele, e vamos ver se a gente consegue aplicar isso no nosso dia a dia, se faz sentido para a gente e se a gente pode se ajudar aí e comprar um pouquinho de ações e fazer uma graninha com a brincadeira desse cara aí. Vamos ver? Bom, quem foi esse Décio Bazin? Ele era um jornalista, tá, da Gazeta Mercantil, que na época era um dos maiores jornais aí de circulação do Brasil. Ele lançou esse livro em 1992, então as coisas eram um pouco diferentes do que hoje, 2025. Né? Infelizmente, eu falei foi porque ele já é falecido, faleceu em 2003. Mas ele já vinha pregando algumas dos paradigmas que muita gente prega hoje, inclusive o Barsi, até parecido sobrenome, Bazin e Barsi, não são família, não são as mesmas pessoas, mas também é um cara, né, o Barsi é um cara, e a gente já falou dele aqui no canal, que prega muito essa coisa de investir em ações que pagam bons dividendos, né? O Bazin já falava isso lá atrás, eu também falava isso lá atrás, como queira interpretar, mas é muito interessante ver alguns dos fundamentos dele e como tem gente boa usando essas dicas dele, essas regras dele. Dicas não, eram regras, são regras porque as regras estão aí. Regras de como investir. Vamos vê-las aqui juntos agora, vamos ver se elas fazem sentido ou não. Então, olha lá, as ações não devem ser compradas por especulação. O foco é participar do lucro das empresas e não torcer pela valorização das ações. O investidor inteligente compra boas empresas que pagam bons dividendos e segura no longo prazo. Olha lá, né? Então esse cara já estava falando em 1992 de coisas de velho investing, análise fundamentalista, né? Ó, compre ações boas de boas empresas, empresas as quais você gostaria de fato de ser sócio, não fique tradando, não fique especulando, pense em dividendos. Então a gente vê muito velho investing, né? Análise fundamentalista aí. É interessante ver esse cara falando, gente falando disso há 30 anos atrás. Tem mais coisa aqui agora. Vamos ver como ele faz, né? Como ele faz para investir, então, como ele fazia, para escolher as boas empresas, essas empresas de valor alto. Como ele faz para escolher essas empresas? Vamos dar uma olhada aqui. Então vamos lá. Escolha empresas que paguem bons dividendos com rendimento superior a 6% ao ano. Bons pagadores de dividendo a gente não tem muito o que explicar, né? Se você quer investir em dividendo até não, mas é muito bom quando uma empresa paga um dividendo bom. Acho que isso a gente não precisa explicar. Mas o 6% é interessante, porque 6%. Olha, é uma coisa arbitrária, tá? Não tem um grande cálculo aí por trás, é uma coisa meio de feeling. Lembrando que na época, 6% era um baita de um rendimento, né? Mas se você pensar em inflação, é para você ganhar da inflação. Inflação 3,5%, 4,5%, 5% ao ano. Então, assim, ganha da inflação. Mas não veio, assim, não tem uma baita base de cálculo por trás para mostrar para vocês. É mais feeling, é mais um cálculo da época, atrelado à inflação da época e os retornos da época também. Mas se vocês pensarem, a gente já falou aqui no canal do Barsi, o Barsi usa esses 6% também na fórmula dele, né? Então, interessante. Talvez 6% queira dizer alguma coisa aí nas estrelas, a gente não sabe, da cabala vai saber. Mas esse número aqui, no caso do Décio Bazin, é bem arbitrário, estava mesmo de feeling, e ali atrelado à inflação, retornos da época dele. Dê preferência a empresas com histórico consistente de pagamento, nada de pagadoras eventuais. Isso é meio óbvio, né, gente?
você não vai escolher uma empresa que paga mal ou que você não sabe se paga ou não, né? Se você quer comprar empresas boas pagadoras de dividendo, você quer viver de dividendo, você precisa saber, você precisa ter empresas que pagam bem e pagam com regularidade. Tem uma empresa que paga uma vez a cada 3 anos, uma vez que não, sei lá, né, não vai saber quando vai pagar de novo, não faz sentido, né? O lucro deve vir da remuneração do capital via dividendos e não da valorização da ação. Aí a gente vê que ele realmente foca muito em dividendo, né? Ele não acredita muito na valorização da ação. Estou sempre batendo nessa tecla, né, galera? Vamos pensar na época em que esse cara escreveu o livro e tudo mais. Mas ele realmente não tem foco em valor da ação, ele quer valorização do dividendo dele. Então não fica pensando se a ação vai valorizar. Pensa no dividendo, na valorização do dividendo que essa empresa te paga. Outra coisa importante de falar aqui é um conceito que ele usava de cash yield, cash dinheiro, né? Yield rendimento. O que é o cash yield? Ele falava o seguinte: olha, você tem que ficar atento aos últimos 3 dividendos pagos pela empresa. Então, se os últimos 3 dividendos forem 6%, beleza. Menos do que isso, ainda não é uma boa ação para você comprar. Você tem que fazer essa conta desses 6% em cima do valor que você pagou quando você comprou a ação. Então, quando você comprou a ação, ela pagou 6%, pelo menos nos últimos 3 exercícios. Maravilha! E hoje ela está pagando 4%, e não é mais 6%, mas a ação valorizou. Então você tem que pegar esse dividendo que ela distribuiu e fazer a conta com o valor que você pagou lá atrás. Se ainda for 6%, a empresa ainda é legal. Se aí de fato não for 6%, aí você tem que se livrar, tem que vender essa ação. Engraçado, né? E bem estrito, né? Bem regulado, né? A ideia dele. Evite empresas endividadas ou que tenham dificuldades em manter os pagamentos. Aí também está fácil, né? Ele não quer empresa com dívida, que pode ser uma empresa ruim, pode ser uma empresa que venha a quebrar, e especialmente empresas que paguem menos dividendos, né? Elas vão ter que pagar menos dividendo. A gente já falou disso aqui, por exemplo, da Klabin, falamos aqui também da Raiz, então empresas que começam a desalavancar e vão ter que pagar menos dividendo, vão pagar um dividendo menor. Então ele já fala, está endividada, nem compra, para você não passar por essa crise aí de ter que comprar e vender depois. Quando uma empresa cortar dividendos, Bazin recomenda vender imediatamente. Isso faz super de encontro com o que a gente acabou de falar, né? Vai ter que desalavancar, vai sinalizar que vai pagar menos dividendo, sai correndo, vai embora porque essa empresa não está indo bem. E, pô, você investe em dividendo, ela não vai pagar dividendo, sai fora. Reinvista os dividendos recebidos para aumentar seu patrimônio e renda passiva. Aí é fácil, né, galera? Aí você vê isso, gente falando todo dia. Hoje, inclusive, as pessoas falam isso, né? Que realmente é um consenso. Você quer viver de dividendos, quer aumentar essa questão da renda passiva, reinvista dividendos. Você não vai ficar rico se você investir em ações que pagam dividendos, receber o dividendo e sair gastando aí. Não é. Você tem que reinvestir os dividendos. Nessa Basinha já falava isso há 30 anos atrás. Legal a gente ver isso, né? E por que você deveria usar esse negócio? Por que você deveria ler o livro do cara, investir do jeito que ele investiu e, possivelmente, ficar ricão? Porque ele é simples de entender e fácil de aplicar. Ele dá foco em empresas maduras, sólidas e estáveis. Ele é ideal para quem quer viver de renda no futuro. Protege o investidor de um oba-oba aí de mercado. E ele tem uma disciplina e uma clareza de regras. Ou seja, ele é direto e fácil de fazer, né? Ele tem um resultado ali consistente, coerente e é fácil de controlar. É fácil, hoje em dia, especialmente, de você ter essas informações. Facinho, rapidinho você vê quanto estão pagando de yield, como está a dívida e como vai ser esse guidance de pagamento de dividendo para o futuro. E aí você vai lá e compra as ações que estão na sua métrica, que estão dentro do método, passaram aí na régua. Então ele é fácil de implementar, é fácil de entender e dá um retorno aí acima da inflação, né? A gente falou aqui no canal, dividendo já vem líquido de inflação, então os 6% estão acima da inflação. Então é fácil de usar, parece fazer sentido, né? Parece ser seguro. Talvez vamos brincar aqui, pode ser um jeito de transformar a bolsa em renda fixa, podemos pensar, mas como tudo na vida, tem o outro lado. Por que você não deveria usar o método desse cara? E na minha modesta opinião, eu não sei se é o melhor método que tem por aí, mas como já falamos aqui, né, meu? O Barsi faz uma coisa muito parecida, tá?
Então tem gente muito boa e muito rica fazendo isso. Mas por que eu acho que tem uns pontos fracos aí que a gente pode se atentar para tirar fora, ou melhor, para adaptar para uma realidade de hoje? Esse cara escreveu há 30 anos atrás, gente. Se vocês forem ler o livro dele, vocês vão ver ali valores, cotações de ações que, a gente não consegue nem entender. Você tinha menos empresas boas, mais fácil de controlar quem estava pagando dividendo ou não, e você também tinha uma taxa de juros diferente, o mercado financeiro estava funcionando de uma forma diferente, o controle era pior, a facilidade para comprar ações não era nem próxima de como é hoje. Você ganha muito dinheiro também no mercado financeiro quando uma ação valoriza, né? A questão do value investing, a questão da análise fundamentalista, que é o que a gente faz aqui, é para achar, né, preço teto, preço-alvo. A gente falou aqui, fizemos vídeo de Klabin na última semana aqui, preço-alvo de Klabin para vocês. Então, você tem muita oportunidade de ganhar na valorização desse ativo, quando a empresa valoriza. Também pensar o seguinte, uma empresa diminuiu por um exercício essa questão dos 6% de yield, já vende correndo? Cara, às vezes não é assim. Às vezes ela vai voltar a pagar um yield bom já no próximo exercício, ou pelo menos no outro seguinte. Aí você vende ela valoriza, você ficou sem comprar essa ação, você não consegue, você vai comprar ela mais cara do que quando você vendeu. Se tivesse segurado, ela teria valorizado e aí o yield já voltaria ao patamar normal também. Então é um mundo diferente, é um método para um mundo de 30 anos atrás. Então não aconselho vocês a seguir à risca aqui o que ele faz. Agora, na conclusão, tem coisas muito positivas. Vamos lá. Ficar de olho para empresas endividadas. Pô, como a gente falou aqui, falamos de raiz em Klabin, né? Pô, tem que ficar de olho com empresa endividada, meu. Realmente. É um alerta aí, né? Quando a empresa começa a descapitalizar, para de investir, fluxo de caixa diminui, yield diminui, tem que ficar de olho. Claro, o yield legal também tem que ficar de olho. Pô, às vezes uma empresa está pagando aí 2, 3% de yield, é baixo. Vale a pena a gente ficar de olho nessa questão de yield e escolher uma empresa que pague mais. Mas a mentalidade está muito legal. Que, olha, vamos devagar e sempre. Como a gente sempre fala aqui para vocês. O mercado financeiro não é loteria, não é cassino. Ah, fui lá, investi 100 e sai com 100 milhões. Isso não existe, cara. Não existe esse mercado financeiro, tá? Quem prometer isso, fica de olho ali que não parece muito verdade, tá? Para não falar outra coisa. Então, isso não existe, não é verdade. O que acontece é você investir de forma correta, com constância, parcimônia, responsabilidade, conhecimento, e com o passar dos anos você vai construir o seu patrimônio. Então a mentalidade do Décio é muito legal e ela vale certamente até hoje. Investir em empresas boas, que pagam bem e que vão te dar uma segurança. Você vai investindo com constância. Tá legal? E é isso, gente. A gente queria falar desse método para vocês porque o cara é brasileiro, o cara era, né, fera, e porque tem muita coisa que a gente pode usar hoje. Muita gente não conhece, muita gente não dá valor. Vai lá, compra o livro, lê e depois volta aqui e fala pra gente o que vocês acharam, tá? Curte, compartilha, comenta, se inscreve e até o próximo vídeo.